Olá, gente, bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos eu, Daniel Souza, e Tanguy Bagdadi, que de vez em quando dá graça da sua presença, né, Tanguy? Você que não é muito chegado, mas de vez em quando você aparece, não é isso? Cara, porque o que é especial não pode ser o tempo todo, entendeu? É mesmo, que é especial, cara. Quem te especial. disse isso, tua mãe? Minha mãe me disse, eu acreditei. Eu acho que a tua mãe deve achar você especial, né, cara? Ela me acha especial. Tudo bem. Ela acha que eu avancei, eu recuei 20 anos em 2. Como é que é? O Brasil está de volta? Bom, Como é que foi essa história aí, cara? Conta aí. O que aconteceu é que o nosso presidente, Michel Temer, divulgou aí um slogan comemorativo dos 2 anos de governo, que era recuamos 20... Não, o Brasil está de volta. O Brasil está de volta 20 anos em 2. Só que teve uma vírgula antes do 20 anos em 2, né? Então, na prática, ele sugeriu, através do texto, que o país literalmente recuou 20 anos nos 2 anos de governo. Brincadeiras à parte, a gente está falando aí de um governo que está muito pato manco, né? Que é um governo que já não governa, um governo que realmente teve alguns sucessos na área econômica, conseguiu realmente derrubar a inflação, embora parte da queda da inflação se atribua à recessão. Nós voltamos a ter crescimento econômico, embora um crescimento econômico muito tímido, com falta de investimento em função da falta também de um mínimo de previsibilidade política para o ano que vem. Mas é um governo que não fez reforma da Previdência, é um governo que não fez quase nada do que se propôs a fazer, está deixando um passivo enorme aí em termos fiscais para o seu sucessor. Então não tem tanto a comemorar, não. É um governo que, do ponto de vista da história, me parece que vai ser classificado como medíocre, né? Acaba não sendo nem ruim nem bom, teve alguns pontos de melhora, mas poucos. Então não dá para dizer exatamente que há muito que comemorar nesses 2 anos. Legal, eu até postei no Facebook, no Twitter, na minha página pessoal, que o Putin foi inaugurar uma ponte e ele entrou na carreta e dirigiu os 19 quilômetros da ponte, cara, pra inaugurar. Que homem, cara. Maravilhoso, né, cara? Pô, que coisa sensacional aquilo, Putin é aquele cara que doma urso, isso, mergulha no gelo. Isso, e ele fez isso pra inaugurar uma ponte que liga a Rússia à Crimeia, tipo, um tapa na cara de todo mundo que dizia que a Crimeia... Tomei a Crimeia da Ucrânia e tomei mesmo, e agora tem uma ponte. E vou dirigindo. E a gente vê no Brasil o Temer, coitado, tentando sobreviver, né? Você vê a quantidade de capacidade que cada um dos 2 governos tem nesse momento. O Temer que foi aquele rapaz que falou pro Pinheira que fazia votos que o Brasil encontrasse o Chile no final da Copa. No final da Copa, pois é. Sendo que o Chile não tá na Copa porque foi eliminado pelo Brasil nas eliminatórias. Exatamente. E o Pinheiro olhou com aquela cara, esse cara tá debochando na minha cara. Mas enfim, vamos falar sobre Gaza. Gaza que tá pegando fogo, Gaza né? Tá pegando fogo, Então, ontem foi dia 14, né? Hoje é dia 15, então... Ainda bem. Depois do dia 14 vem sempre o dia 15, que bom. Então, depois desse comentário absolutamente inútil do Daniel, eu vou continuar. No dia 14 de maio de 1948, só pra gente lembrar, foi o momento no qual nós tivemos o fim do mandato britânico na Palestina. E o dia 15 foi o dia no qual Israel declarou sua independência. Então declarou que, enfim, era um Estado que já não tinha mais qualquer laço com outro Estado qualquer e, portanto, era um Estado independente. É um momento que marca, portanto, o início da chamada Guerra de Independência de Israel. E exatamente pensando nisso, o Trump fez uma homenagem ao Estado de Israel, né, como grande aliado e tudo, e finalmente transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém exatamente nesse dia. Que bem, na verdade, é um projeto antigo, né? Que, na realidade, vinha sendo postecipado, adiado continuamente, né? É um projeto de 1995, né, foi aprovado pelo Congresso. Sempre lembrando que o Congresso ele costuma fazer gestos para cortejar tanto Israel quanto o eleitorado protestante, o eleitorado judeu, enfim. Então, em 1995, isso foi aprovado, que era a transferência da embaixada, só que todos os presidentes tinham por praxe adiar isso a cada 6 meses. Era sempre postergado. O que o Trump fez foi não adiar mais, né? Então, ele parou de fazer o adiamento. E na visão do Trump, o que o Trump argumentou é que isso serviria para dar uma mexida na região, uma modificada, porque está tudo parado há muito tempo, ninguém consegue avançar, não tem negociação de paz, então vamos ver se sacolejando tudo aqui a gente consegue algum resultado. Naturalmente, o resultado mais imediato é confronto, né, conflito, sobretudo porque você tem manifestações crescentes por parte dos palestinos, principalmente na faixa de Gaza, lembrando que mas por que principalmente na faixa de Gaza e não na Cisjordânia, que é muito maior, inclusive? Exatamente por ser muito maior, você tem uma condição de vida um pouco melhor na Cisjordânia do que na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, para quem conhece o Rio de Janeiro, talvez fique um pouco mais fácil, é uma faixa de terra do tamanho da Barra da Tijuca, mais ou menos, e com uma população muito maior do que a Barra da Tijuca, né? Então,
e absolutamente bloqueado por todos os lados, então você não consegue ter... mar de um lado e Israel do outro, né? E você tem uma fronteira com o Egito, que também é bloqueado. Então, as condições de vida ali são absolutamente atrozes, é governado pelo Hamas, então isso já demonstra uma radicalização da região, ou seja, toda vez que estoura algum problema, normalmente a faixa de Gaza é mais atingida, e os números são absolutamente assustadores, né? A última vez que eu vi já contabilizavam 63 mortos e mais de 2 mil feridos, né? Israel se sentindo ameaçado na sua fronteira, respondeu com fogo, com armas de fogo, e isso tem gerado, portanto, uma crise de grandes proporções ali na região. Então é importante acompanhar porque o simbolismo da região é muito grande, né? O que acontece ali acaba repercutindo no mundo árabe como um todo. E o que você acha que vai acontecer? Deve dar uma arrefecida nos próximos meses e tal? Isso vai depender muito da posição que os atores vão tomar na região. Eu, sinceramente, quando o Trump anunciou que ia transferir a embaixada, eu imaginei que talvez ele queria fazer um gesto para os palestinos também via Arábia Saudita. Lembrando que a Arábia Saudita e Israel são os dois grandes aliados dos Estados Unidos, e que talvez ele pudesse querer fazer uma negociação incluindo a Arábia Saudita para criar um Estado palestino, tendo Jerusalém também como capital. Ele não fez esse movimento ainda. Se nenhum movimento mais for feito, é possível que a gente tenha até uma terceira intifada de repente. Né? Lembrando, a primeira intifada foi em 87, a segunda em 2000. Sabe-se lá se essa agora vira uma terceira intifada também, porque a tendência é que as manifestações se intensifiquem. Maravilha. Tá? E outro assunto que eu trouxe para a gente tratar também foram as eleições no Iraque. O meu ponto principal que eu quero trazer aqui é que a gente costuma analisar o Oriente Médio como se tudo fosse baseado em religião. A gente tenta ter a religião como justificação para absolutamente tudo. Não, a maior prova disso é o Iraque. Só para lembrar, o Iraque é um país de maioria xiita, e os xiitas tradicionalmente se voltam para o Irã, porque é um país também xiita que tem uma teocracia xiita. Pois o que aconteceu foi que houve eleições no Iraque, o resultado, nesse momento que a gente está gravando, não está completamente fechado ainda, então não dá para saber exatamente qual é o resultado, mas muito provavelmente quem ganhou a eleição, quem conseguiu uma margem grande, foi um cara chamado Muqtada al-Sadr, que é um xiita anti-Irã. Ou seja... xiita anti-Irã? Exatamente, ele é um xiita que tem muita resistência ao que eles chamam de uma ingerência iraniana no território iraquiano. O que pode fazer sentido. Sim, porque ele olha do ponto de vista político e não religioso. O ponto dele não é religião. Tanto é que ele é um cara que tem uma aliança antiga com os Estados Unidos. Né? No momento que os Estados Unidos, por exemplo, entraram no Iraque em 2003, ele colaborou com os Estados Unidos, ele acreditava que era importante colaborar com os Estados Unidos, e ele prometeu que a colaboração ao longo do governo dele vai ser com sunitas e curdos. O objetivo dele não é, portanto, negociar com os xiitas. Na prática, é negociar com o pessoal de dentro. Exatamente. Com os povos que habitam o Iraque. Exatamente. Né? Os sunitas e os curdos. Exatamente. Então, isso pode significar, se a margem dele for realmente grande, a gente não sabe, assim, muito provavelmente ele ganhou, a gente não sabe qual é a margem ainda e se ele consegue, portanto, formar um governo sem grandes alianças. Mas se ele tiver um pouco mais de possibilidade, a tendência é que isso signifique uma baita derrota para o Irã. Então a tendência é que isso pode mexer um pouco com o tabuleiro na região, lembrando que todos os movimentos que a gente tem visto, os Estados Unidos saírem do acordo nuclear com o Irã, uma intensificação das relações com Israel e com a Arábia Saudita, né, por parte dos Estados Unidos, tem sido por conta de um temor de uma intensificação, de um fortalecimento do Irã. Se isso acontece, o Irã está perdendo um espaço. Mas você acha que o Iraque tem tanta relevância? Me parece que o Iraque está tão enfraquecido e ele teria relevância a ponto de mexer no tabuleiro ali? Basta você olhar para o mapa, né? A posição do Iraque na região. Então não apenas tem reservas enormes de petróleo, está bem no meio do Oriente Médio, né? Quando você pensa no Oriente Médio, você pensa em dois estados que são o eixo fundamental ali, que são a Síria e o Iraque. Não por acaso, são exatamente dois estados extremamente instáveis. Então, não o Iraque em si, não o governo iraquiano, mas para que lado que o Iraque se coloque, quem é que vai exercer influência sobre o Iraque, tem uma influência gigantesca, enorme, não dá para ser deixado de lado. Até agora a gente tomava a influência iraniana no Iraque como um dado, e talvez a gente tenha que mudar um pouco essa percepção em breve. Maravilha. Falando um pouco agora sobre a nossa Argentina. A Argentina continua a caça de um acordo junto ao Fundo Monetário Internacional. Está tentando aí levantar algo em torno de 30 bilhões de dólares para recompor suas reservas cambiais. O governo Macri realmente está tendo muita dificuldade. É claro que há um contexto externo de valorização do dólar, isso é verdade, de corrida ao dólar. O próprio Brasil está experimentando isso, por conta realmente da expectativa de aperto monetário nos Estados Unidos, por conta realmente dessa instabilidade geopolítica que naturalmente já gera a busca por segurança, e segurança é sinônimo de moeda americana, e mais gente comprando moeda americana ela se valoriza, mas o Macri também meteu um pouco os pés pelas mãos no âmbito doméstico.
acabou realmente se atrapalhando no que diz respeito à estratégia de combate à inflação, modificou o regime de metas de inflação, na realidade modificou a meta de inflação, aumentando-a, não conseguiu fazer um ajuste fiscal, tem tido problemas do ponto de vista do Congresso, do apoio político, a pauta-bomba que tem sido estabelecida por lá, que acaba realmente minando também, atrapalhando a gestão do governo Macri. E claro, se você já tem motivos para comprar dólares por conta da incerteza externa, se soma isso uma incerteza doméstica, aí você acaba tendo um ataque especulativo, e esse ataque especulativo faz com que a moeda argentina se desvalorize em relação ao dólar. Lembrando que o governo argentino deve bastante em dólares, a crise de 2001 ainda não está totalmente equacionada, o que significa que uma desvalorização cambial deixa o governo argentino em uma situação muito periclitante do ponto de vista fiscal, porque ele passa a precisar de mais pesos para honrar uma dívida externa que em moeda nacional fica mais cara em um processo de desvalorização. Nos últimos anos, o Macri vinha sendo colocado como um símbolo de credibilidade na região. Isso abala bastante a imagem dele, então, né? Sem dúvida. O Macri ele vinha tentando reconstruir a credibilidade da Argentina, que estava absolutamente destroçada desde o ano de 2001, desde aquela crise lá do Fernando de la Rúa. Ele teve algum sucesso por algum tempo, mas progressivamente as coisas foram desandando. Desde o final do ano passado, de dezembro de 2017, a coisa já estava dando uma certa desandada. E aí quando houve aí esse aperto lá fora, essa adversidade lá fora, somada às dificuldades que ele vinha enfrentando no ambiente político, acabou sendo realmente o golpe de misericórdia para essa estratégia, pelo menos por enquanto, essa estratégia dele de aproximação em relação aos credores internacionais. Legal. Só retomar uma pergunta que foi feita ali pelo Igor. Ele perguntou se sunitas ou xiitas são mais radicais uns que os outros. Aqui no Brasil tem um senso comum de que xiitas são mais radicais, o que não faz sentido, não se verifica. Existe até uma certa gíria, né? Você diz que alguém é xiita, muito né? xiita, pois é. Isso, acredito eu, tenha sido por conta da Revolução em 79 no Irã, que foi muito reportado, tem muita repercussão aqui na imprensa brasileira, e acabaram associando o fato de a Revolução ter sido xiita com o radicalismo. Mas os principais grupos terroristas que a gente conhece, Al-Qaeda, Estado Islâmico, Hamas, são todos sunitas. A exceção talvez seja o Hezbollah, que é xiita, né? Esse sim, o governo iraniano, enfim, que é xiita também, mas não dá para fazer essa separação entre qual que é mais radical, ambos têm lá seus momentos, seus grupos mais radicais. E aí, qual é a notícia de última hora, cara? Breaking news. Um abraço para o Matias. A breaking news é que as negociações, né, as conversações entre as duas Coreias foram suspensas unilateralmente pela Coreia do Norte por conta do anúncio de que haveria exercícios navais conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Esses exercícios entre Coreia do Sul e Estados Unidos são relativamente tradicionais, eles já acontecem há algum tempo, com alguma regularidade. Então já se contava que eles iam acontecer. O que a Coreia do Norte imaginava era que uma vez que a gente vai começar a negociar, talvez eles deixassem um pouco para depois, né? Eles adiassem um pouco até para isso ser um dos termos da negociação. Então a Coreia do Norte considerou que isso era uma provocação e suspendeu qualquer tipo de negociação. Foi um pretexto? Pois isso aqui a gente já vem falando aqui há algum tempo, né? Que não dá exatamente para acreditar nessa postura da Coreia do Norte, de que agora eu quero negociar e tal. E parece que a Coreia do Norte, esse tempo todo, ela queria diminuir um pouco a pressão sobre si e ganhar algum tempo. Mais uma vez, como você falou, né? Ninguém tinha dito que esse exercício naval ia deixar de acontecer. A questão é saber qual vai ser a resposta da Coreia do Sul, por exemplo, e qual vai ser a resposta dos Estados Unidos, né? Isso aconteceu tem muito pouco tempo, a gente está falando aqui agora, isso aconteceu há cerca de 2 a 3 horas, né? Foi um anúncio da Coreia do Norte, ainda tem algumas respostas para acontecerem por aí. Mas, enfim, tem que saber se, por exemplo, o encontro entre o Kim Jong-un e o Trump vai de fato acontecer. Está mantido, né? Está mantido, no momento em que a Coreia do Norte suspende as conversações com a Coreia do Sul. Maravilha. Recados? Não, na verdade tem um recado só que na semana que vem, no dia 22, vai acontecer uma live para os nossos apoiadores sobre a Rússia, né? A gente vai falar um pouco sobre a posição geopolítica, econômica da Rússia. Mas eu não sou apoiador, como é que eu faço? Tem duas opções, você pode virar apoiador, né? Faci, você acessa o apoia.se/petit, ou então esperar mais um pouquinho que alguns dias depois isso vai ser liberado para todo mundo, mas você sendo um apoiador, você vai poder assistir isso ao vivo. E participar, interagir com a gente. Participar, interagir, mandar perguntas, enfim. Então isso vai estar registrado, né, na história do Petit Jornal. Maravilha, gente. Obrigado. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.